Bem-vindos, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Astropédia. Gente, hoje é dia 26 de julho de 2021, uma segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia que a gente se reúne aqui para falar então sobre o céu do momento e eu passar para vocês diretrizes, tirar dúvidas sobre esse céu, tá bom? Então hoje pra gente é um dia especial, como toda segunda-feira é. E esse é o horário que eu me encontro com vocês aqui para falar sobre astrologia. Não é isso? Então primeiro eu vou receber vocês, falar que essa live vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Que é a Astropédia by Bia Nogueira. Se você estiver vendo pelo YouTube depois que ela ficou salva, me dá um like, se inscreve aí no canal. E se você tá aqui ao vivo na live, depois você faz isso, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí. Coloquei uma música ambiente, tá? Mas é só para recebê-los, para dar um tempinho aí para todo mundo entrar. Vamos ver quem tá on. Rosinha Nogueira. Rosinha, minha fã número 1. Bebê Tamarins. Mona Marins. Mona deixou uma pergunta, né, Mona? Já vejo, tá? A Mari. Euriceia. Bem-vinda. Maiara Reis. Pri Cândido. Bebê Tamarins. Ah, deu oi. Naline Aristeia. Diane. Ana Luberris. Bem-vinda, Aninha. Silvana. Driape Costa, Érica Giacomini, Silvana Pazani, é isso? Camila C.S. Lima, David Brandão, David, bem-vindo. Margaridane, bem-vinda. Thaís Ozo Azevedo, Dani Beck, Larinha, Alé Pereira, Marcelo, ixi, bastante gente já. Driape, gente, acabei minha música ambiente aqui. E não recebi todo mundo. Uau, bastante gente entrou aqui hoje, hein? Bem-vindos, tá, gente? Tá de tão osso. Não sei o que perguntar hoje de tão osso. Ana já mandou, né? Já começou daquele jeito a semana. Hein, Ana? Verônica, bem-vinda. Gente, última semana. Não é hoje a última semana do mês de julho? É a última semana, né? Hoje é segunda-feira, 26 de julho, e a gente tá se preparando para entrar no mês de agosto, né? Já é mês 8 do ano de 2021 que a gente tá se aproximando. E a gente começou uma segunda-feira, até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque a Lua tá na fase cheia ainda, né? E essa segunda-feira, na verdade, foi 00:29, né? Então foi meia-noite, mas é de ontem para hoje, né? Então, quer dizer, foi hoje de madrugada. Que ela entrou em peixes, então a gente pode ter tido um dia um pouco mais avoado, tá? De uma maneira geral. Eu acho que assim, a lua em peixes, ela dá pra gente esse clima de mais imaginação e de uma certa sensibilidade que faz com que a gente se conecte a tudo ao redor, né? Coisas boas, a gente tem um maior grau de receptividade, coisas ruins, também um grau alto de receptividade, mas às vezes esse excesso de informações dá uma embaralhada na nossa concentração, né? Parece que a gente fica conectado a tudo e acaba ficando um pouco mais dispersos. Então a gente pode ter esse tipo de começo de semana, né? Mais sensível, mais voltada aí para criatividade, para imaginação, eu com as emoções um pouco mais despertas, ou um pouco mais à flor da pele, por exemplo, tá? Não sei se vocês já chegaram a sentir hoje isso na segunda-feira, né? Mas tanto hoje quanto amanhã, a lua ainda vai estar em peixes. Na quarta ela também vai estar, mas vai ser 7 da manhã, 6h57, que ela não vai mais estar. Então vocês veem, né, que a gente tem os 2 primeiros dias de semana aqui, com esse maior grau de transcendência propostos aí pela lua em peixes, tá? Ah, legal. João Ricardo, Patrícia Truffi, bem-vinda. Tia Ortega, bem-vinda, Patrícia, bem-vinda. Faz tempo que eu não vejo você aí. Então tá. Então vocês veem, né, estão falando aí que sentiram a influência dessa lua no signo de peixes. Mas a lua, gente, aliás, a gente vai entrar em agosto com uma lua minguante, tá? Porque a lua, ela vai ficar minguante no dia
31 de julho. Vai ser uma lua minguante no signo de Touro que a gente vai ter. Então, a gente vai começar o mês de agosto numa energia de lua minguante, que a gente sabe que é uma lua que favorece finalizações. Então, antes de você ficar super afobado pensando no que você vai começar o mês de agosto já fazendo, já planejando, semeando, elaborando, né? O ideal é que a gente ingresse nesse mês de agosto nessa energia de deixa eu deixar minha vida mais enxuta, deixa eu finalizar primeiro aquilo que tá em andamento, deixa eu primeiro deixar a minha carga... resolver a carga que eu já tô carregando, né? Ficar um pouco mais leve para que me sobre espaço para as coisas que eu vou querer começar em agosto, tá? Porque a gente continua na lunação canceriana, tá? A gente ainda não teve a lua nova em Leão, que essa lua nova vai ser só no dia 8 de agosto, tá bom? Lua nova em Leão, dia 8 de agosto. Então, quer dizer, ainda é o ciclo canceriano. O Sol já tá em Leão, mas o ciclo ainda é canceriano. E a gente vai encerrar esse mês de julho e entrar no mês de agosto com essa energia da lua minguante, tá? Então, vamos primeiro utilizar pelo menos essa primeira semana do mês de agosto para encerrar aquilo que der e tirar da frente coisas que a gente não vai querer arrastar para esse próximo ciclo, que aí sim vai começar no dia 8 de agosto, tá bom? Patrícia Truff falando, tentando voltar com tudo ao normal. Pois é, menina. Depois do baque que você teve, não. Vinaia, bem-vinda. Gabi Goudard. Sérgio entrou. Bia Lopes entrou. Opa, tô girando vocês aqui, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, que é um ponto relacionado aí à lua minguante que a gente vai começar o mês de agosto tendo. Vocês estão ouvindo a campainha que os meus sobrinhos estão chegando aqui, tá, gente? É bebê, é criança, então vocês relevem, tá? Vai rolar uma gritaria aí, vai ter uma correria brava, vocês, tá tudo certo, tá? E a gente vai ter, a partir de amanhã, aí sim, um ingresso planetário já um pouco mais relevante, que vai durar pra gente um tempo a mais, tá? Que amanhã, na terça-feira, que é dia 27 de julho, Mercúrio está ingressando também no signo de Leão, que é um signo que ele vai continuar até o dia 11 de agosto. Então aí a gente tem um planeta... comportamental, mais um planeta comportamental ingressando em Leão, né? Porque a gente até então já está com o Sol em Leão, certo? Marte, a gente também já tem ele no signo de Leão. E Mercúrio, a partir dessa terça-feira, dia 27, também vai estar nesse signo. Então, significa, gente, que essa energia leonina, ela vem se ampliando aí coletivamente dentro da gente. E a gente sente essa influência cada vez maior até a lua nova em Leão, que ainda vai começar no mês de agosto. A gente tem uma energia crescente dessa energia, dessa influência leonina, que é uma influência que fala muito sobre criatividade, sobre querer expressar a nossa essência no mundo, mostrar os meus desejos, olhar para os meus desejos e até me arrisco a dizer que me expressar de uma maneira mais espontânea e livre, né? Porque Leão, a gente sabe que consegue agir através desse brilho leonino, né? Inclusive Leão é regido pelo Sol, então é um signo que a gente associa naturalmente à luminosidade, a um brilho natural. Ele se expressa melhor quanto menos ele se julga, quanto menos ele se restringe. Então a gente precisa agir com um certo grau de liberdade para conseguir acessar essa energia leonina de criatividade que já está em vigor e que vai continuar em vigor ainda pelo mês de agosto, ainda vai ter lua nova em Leão, ainda vai embora aí o trabalho com esse signo, tá bom? Então o ideal por agora, né, é que a gente, de fato, dedique um olhar atencioso, principalmente porque como amanhã Mercúrio também vai ingressar em Leão, Mercúrio é um planeta que se relaciona à maneira como a gente pensa e se comunica. Também fala da qualidade e do tempo da nossa concentração, tá? Tanto que é um planeta que a gente associa a estudo, a questões mais organizacionais, que dependem, então, da nossa concentração.
E como amanhã ele vai ingressar em Leão, vocês vão, é natural que a gente perceba, pelo menos coletivamente, que o nosso grau de produtividade também está relacionado a quanto a gente gosta de um determinado tema. Tá? Então, se eu gosto muito de um determinado tema, se eu gosto muito de um assunto, é mais fácil acessar concentração, organização para me envolver com aquela área. Tá? E quanto menos eu tiver esse interesse natural, quanto menos eu tiver essa ligação até emocional com aquilo que eu tô fazendo, quanto mais eu faço por obrigação, porque eu tenho que fazer, menor vai ser esse grau de concentração. A gente já funciona assim um pouco, né? A gente sabe que é muito mais fácil a gente aprender uma coisa que a gente ama do que uma coisa que a gente não gosta. Mas agora, conforme Mercúrio estiver em Leão, essa associação do prazer, aquilo que eu estou me concentrando para fazer, vai ser diretamente proporcional também ao meu grau de produtividade. Tá, então é natural, eu tenho que fazer coisas no meu dia a dia que eu não gosto de fazer, ou que eu não faço por mim, eu faço por algum outro motivo, eu faço porque eu tenho que fazer, porque é minha obrigação. Pode ser que eu tenha aí uma maior dificuldade de me concentrar nessa situação, nesse tema. Enquanto que coisas que eu amo fazer, tá? Não só eu posso ter um maior grau de concentração para fazer, como eu posso descobrir novas maneiras de fazer aquilo. Abrir mais espaço na minha vida para coisas que eu gosto. Desde que o Sol ingressou em Leão, que foi no dia 22 de julho, eu tive falando aqui para vocês que nessa temporada leonina, cabe a gente perceber que o que faz a gente único não é a função que a gente ocupa frente à sociedade, frente ao meu trabalho, mas é principalmente aquilo que me dá prazer, aquilo que eu amo fazer. Aquilo me torna único, porque os meus gostos são muito pessoais, né? Não dá para transferir um gosto. O transferir é eu gostar de alguma coisa. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que me dá prazer, me torna muito único. E o contato com isso, a gente abrir espaço para fazer aquilo que a gente gosta na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é uma coisa que cede energia pra gente, especialmente numa temporada leonina, que gosta de expressar a sua vontade no mundo, gosta de colocar a sua essência, gosta de brilhar, né, através dessa generosidade. Bom, só vai me sobrar energia para brilhar, né, e para acessar toda essa criatividade a partir do momento que eu também me permitir fazer coisas que eu amo dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia. Tá bom? Então, isso daí é uma questão com relação ao Mercúrio no signo de Leão. Uma outra coisa que pode acontecer também, lembrando que Mercúrio vai ingressar em Leão amanhã na terça-feira, 22h11, tá? Então é 10 da noite, 11 minutos, tá bom? E vai continuar nesse signo, então, até o dia 11 de agosto, 10, mas é no dia 11 que ele vai passar para Virgem, né? Então a gente imagina que nesse período, não apenas o vínculo com aquilo que a gente ama aumenta o nosso grau de concentração no dia a dia, tá? Como também a gente pode ter algumas ideias, né, um pouco mais autocentradas, vamos colocar assim, né? A gente sabe que Mercúrio em Leão, né, pela astrologia moderna, Mercúrio em Leão tá em queda, né? Exaltação seria Aquário. Em Leão, Mercúrio tá em queda. Então significa que a gente fica com um pouco menos de saco para ouvir coisas que não são do nosso interesse. Tá? O grau de interesse que eu tenho vai influenciar na qualidade das conversas que eu vou ter também, porque a gente fica um pouco mais autocentrado. É importante para mim mais falar do que ouvir, tá? É mais importante ser ouvido do que ouvir. Então, olha como a gente já vem ampliando a energia leonina e eu precisando sentir que eu ocupo o palco da minha vida. Tá bom? Então, conforme eu vou, Margaridane falou que já é assim. Então, conforme eu abro espaço pra mim, né, pra eu mesma assumir o papel de controle e de ter um palco que eu assumo na minha vida, né, mas não só a minha concentração flui, como eu me sinto mais livre, mais espontâneo, mais criativo, tá bom? E assim por diante. Agora, ter conversas muito delicadas num período de Mercúrio transitando por Leão não é o ideal,
ou se a gente tiver que ter uma conversa muito delicada, eu tenho que entender que todos nós já estamos com uma disposição menor para ouvir e mais para falar. Então eu vou ter que abordar as pessoas, né, ou dialogar com as pessoas com um pouco mais de paciência e tomando esse cuidado de pensar, não, pode ser que a pessoa não tenha a mesma disposição para me ouvir que eu gostaria que ela tivesse, tá? Né? Em geral, é um estado cósmico delicado, porque a gente, na astrologia moderna, a gente usa Mercúrio em Leão como queda, a gente define como um estado cósmico de queda, tá bom? Então, por isso que essa questão de um pouco mais de inflexibilidade de ideias e de uma tendência maior a falar, a querer me expressar do que a ouvir, tá? Para ouvir tá um pouco mais difícil, não tem muita paciência, pode não ter muita concentração. Se eu faço uma coisa por obrigação, eu posso não ter o mesmo saco que eu tinha, né? E por outro lado, se eu, consigo ter um dia, né, uma vida em que eu abro espaço pro prazer, para fazer coisas que eu gosto, aí eu me revitalizo, me concentro, fico mais criativo para resolver outras coisas, né? Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue deter sobre a nossa vida um controle pleno de maneira a escolher, não, eu vou colocar uma coisa que me dá prazer nesse dia, uma coisa que não me dá prazer no outro, que eu tenho mais tempo livre. A gente nem sempre tem essa liberdade de escolher como a gente vai montar a nossa vida, tá? Mas sabendo disso, então eu sabendo que eu não vou ter tanto espaço, por exemplo, nesse período, talvez, para abrir, para me permitir prazeres, para me permitir momentos de distração e relaxamento, eu tenho que entender que eu vou ter que despender uma maior energia para conseguir me concentrar também, tá? Que se dá, a que se faz, a que se paga, né? Meio que tem os dois lados aí, beleza? Aí também é importante falar, gente, que nessa... Mercúrio em Leão, além dele ser uma posição que já não é muito fácil, porque a gente sabe que é um estado cósmico de queda, tá? Essa semana, Mercúrio também aparece oposto a Saturno, porque Saturno tá no signo de Aquário, vocês concordam? E tanto Mercúrio quanto Sol, a partir de amanhã Mercúrio já ingressa em Leão, então os dois estão em Leão. Então eles vão receber uma oposição de Saturno, que é como se fosse uma energia de cabo de guerra, né? Saturno, de um lado, falando que existem coisas que não estão dentro do nosso controle ou dentro do nosso alcance, não dá pra gente acelerar o tempo coletivo, não dá pra gente fazer tudo que a gente planeja, porque nem tudo que a gente planeja depende só da gente, às vezes depende de uma economia que tá fluindo, de uma política que seria estável, depende de N coisas que às vezes não estão acontecendo agora e não estão no nosso controle da gente já consertar da noite pro dia, vamos colocar assim. Então a gente tem essa tendência de sentir uma energia mais restritiva de Saturno, tá? Porque Saturno, então, ele está oposto ao Sol em Leão e a Mercúrio em Leão, que Mercúrio vai ingressar em Leão amanhã, então. E daí a gente pode imaginar uma maior inflexibilidade no campo das ideias e Saturno, de um lado, exigindo, né, esse posicionamento de Saturno em Aquário, exigindo que a gente atue com liberdade, mas que a gente também respeite o curso do tempo, porque tem coisa que não tá no nosso controle e a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente assume, tá? E Sol e Mercúrio do outro lado, signo oposto em Leão, falando não, depende da gente sim, vamos dar só o nosso melhor que é suficiente, vamos também abrir espaço pro prazer nas nossas vidas, ser mais espontâneo, né? Então, duas energias que não combinam muito no céu e que a gente pode pender um pouco mais pra uma, né? Ficar um pouco negligente com coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, ou mais pra outra, se cobrar muito, né? Se julgar muito pelos erros, brigar muito comigo mesmo se eu não for produtivo, como eu acho que eu deveria ter sido, tá? Então, vamos tomar cuidado aí. Nessa semana, a entrada em agosto é uma entrada um pouco mais complicada por conta dessa oposição de Saturno ao Sol e a Mercúrio, tá bom? Então a gente também imagina que essa semana não é uma semana que questões como comércio, negociações, né, trocas com as pessoas, são temas que não estão fluindo assim no 100%.
Tá? Mercúrio, que é um planeta que a gente relaciona a negociações e comércio também, tá? Em termos coletivos, Mercúrio também vai se relacionar a comércio, beleza? Ele tá já num signo que ele não vai se sentir muito confortável e tá recebendo oposição de Saturno. Ou seja, todo mundo preocupado com dinheiro, todo mundo preocupado em economizar, lógico, né? Não tem como ser diferente. Todo mundo preocupado em se preservar, não dá pra eu abrir muito pra negociar, não dá pra eu ceder muito nas minhas ideias, tá? Então a gente imagina aí que é uma semana mais delicada para compras, vendas, comércio, esse tipo de coisa também, tá bom? Aí, gente, finalmente, hoje eu tô prolixa. Eu tô falando mais rápido que o normal, eu acho que é porque eu também tenho muitos temas, tá? Vamos seguir pro próximo tema que eu separei aqui para vocês hoje. Espera aí, que é um Marte que eu queria falar, que ele vai ingressar na quinta-feira em Virgem. Beleza, já me localizei aqui. Bom, então o que acontece? Aninha, está mesmo, falando muito rápido, né? Porque eu tenho muita coisa pra falar. E a Lua em Peixes já me deixa, assim, um pouco mais avoada. Ela toca na minha... A minha Vênus também tá em Peixes, e essa Lua tá próxima do grau da minha Vênus, tá? Então aí eu desembesto a falar que, pelo amor de Deus, tá? Gente, na quinta-feira, a gente tem Marte ingressando. Bem-vinda, Kelly. Bem-vinda. A gente tem Marte ingressando no signo de Virgem. Isso acontece no dia 29 de julho, que é uma quinta-feira. E ele só vai ingressar em Libra no dia 14 de setembro, tá? Então, dessa quinta-feira, dia 29 de julho até o dia 14 de setembro, ele vai estar nesse signo de Virgem, Marte. E aí vai ter uma energia para ser trabalhada, porque Marte vai ativar uma energia daquele signo, tá? Daqui a pouco eu vou falar o que é. E uma energia também pra gente ter uma atenção e cuidado. Mesmo porque a gente sabe que Marte é um pequeno maléfico, né? Guardadas as devidas proporções, né? Não querendo alimentar o estereótipo de Marte como pequeno maléfico. Mas é claro que ele vai pontuar algumas coisas que a gente vai ter que se atentar ou olhar, tá? Conforme ele ingressa em Virgem, tá, gente? Isso daí vai acontecer, então, na quinta-feira e vai embora. Até lá metade de setembro ele ainda tá nesse signo. Aumenta o nosso desejo por produtividade. A nossa energia física, a gente se sente bem, a gente sente vitalidade conforme a gente sente que a gente entrega resultados materiais. Mais do que nunca, as questões profissionais, o meu trabalho, a função que eu ocupo, a qualidade daquilo que eu entrego, vão ser coisas de extrema relevância para que a gente sinta a nossa energia circulando e se sinta, vamos dizer assim, revitalizado, né? Direcionando a nossa energia ativa e física para alguma coisa. Marte no signo de Virgem, ele é muito prático, tá? Ele encontra resoluções, às vezes até rápidas, para problemas que a gente tem aí em andamento. Porque o Marte, ele chega até a ser analítico. Eu vejo uma situação, eu já analiso rápido e eu já quero curar aquela situação, eu já quero resolver aquele problema, tá? Então, aumenta na gente coletivamente essa postura de resolvedores de problemas. Tá? Paus para todas as obras, né? Então eu quero resolver problemas, eu consigo aperfeiçoar situações e muito provavelmente, pelo menos a nível coletivo, vai depender de como vai ativar o mapa de cada um, tá? Mas coletivamente não é uma posição de preguiça, por exemplo, tá? Porque é uma posição muito prática, muito direta, já quer resolver logo, às vezes até se preocupa em excesso, difícil relaxar, né? Marte em Virgem, tá? Então, assim, vai ser muito importante a gente se ligar a temas de trabalho e sentir que a gente evolui. Não precisa ser uma grande evolução, não vai ser um milagre. A gente tá falando aí de 1 mês e meio de trabalho daquela energia, mas a gente sentir que a gente tem uma certa ambição em alguma área profissional que a gente esteja se dedicando e consegue ter algum progresso nessa área, tá? Naquilo que depende da gente e se organiza direitinho e coloca o seu esforço
progressivamente naquilo que você quer construir, tá? Em geral, a gente sente essa energia de recompensa, tá? Porque vai ser importante pra gente, então, sentir que a gente está progredindo, ainda mais numa área mais material e prática, como, por exemplo, o trabalho, ou as funções que a gente ocupa na vida, tá bom? Agora, vai ter outras coisas, sim, tá? Porque Marte está em Virgem. Gente, a gente imagina que coletivamente falando, questões mais voltadas a esses resultados, então eu tô falando do meu trabalho, da minha rotina, de qual é a qualidade daquilo que eu entrego no meu dia a dia, tá? Essas questões todas também, da mesma maneira que a gente tem uma proatividade para se envolver com essa área, também são coisas que vão estressar a gente mais. Tá? Sim, porque eu tenho uma ampliação dessa necessidade de resolver coisas e eu fico querendo resolver de qualquer maneira, tá? Então vamos só prestar uma certa atenção para que a gente não fique mais estressado ou acumule muitas coisas. Vamos já tirar da frente aquilo que a gente puder tirar. Vamos realmente aproveitar essa energia física de Marte em Virgem que tá concedendo uma certa praticidade, tá? Porque se a gente ficar empurrando muito com a barriga, por exemplo, vai dar mais estresse, né, do que tranquilidade, tá? Então é só pra gente se atentar aí que essas coisas que se relacionam à rotina, ao trabalho, à qualidade daquilo que eu entrego, vão ser coisas que vão me incomodar mais, tá? Justamente porque a gente tá se colocando um pouco mais à prova, tá? Então, eu acho que é importante pontuar isso também. Em geral, mas mesmo assim, gente, a gente sabe que assim, Virgem é esse signo voltado ao aperfeiçoamento. Então, a gente tem uma chance, até uma energia física, para aperfeiçoar coisas que não vão bem nas nossas vidas. Coisas que precisam ser ajustadas, melhoradas, que eu preciso de um olhar mais racional e analítico para mexer naquilo. Então, tá na hora de eu mexer naquilo. Tá na hora de eu me envolver com aquilo, tá? Aí vai valer a pena também você prestar atenção em qual área do mapa astral você tem o signo de Virgem, porque aquela área, aquela casa astrológica está sendo então ativada por um Marte. Então a gente imagina um aumento de atividade e de dinamismo até naquele setor do seu mapa astral, tá bom? Então é isso aí. Diane falou, tô bem animado no quesito profissional, mas querendo as coisas pra ontem, então, tá? A gente já tá falando um pouco disso aí. Essa pressa por resolver, essa pressa por já ter algum resultado também poderia ser uma questão, tá? Então, daqui a pouco Gente, vocês vão deixando perguntas na caixa, que eu vou falando loucamente e às vezes eu deixo passar alguma coisa no chat, tá? Mas aí vocês colocam na caixinha que eu vou olhar tudo direitinho. Tá bom? Então, falamos já da lua minguante que vai acontecer aí no dia 31 de julho, né? Que vai começar o mês de agosto nessa energia. Já falamos de Mercúrio em Leão, que tá recebendo um aspecto difícil de Saturno essa semana, né? Tá ingressando em Leão amanhã também. Já falamos um pouco do Marte em Virgem. Eu tenho uma pergunta que eu recebi relacionada ao Marte em Virgem, mas eu vou colocar daqui a pouco. Vamos falar de Júpiter. Tá? Acho que é uma questão aí. No dia 28 de julho de 2021, que é na quarta-feira dessa semana, então assim, Júpiter, ele chegou nesse mesmo ano de 2021 ao signo de Peixes, tá? Ele passou então de Aquário para Peixes. Só que aconteceu, ele começou um movimento retrógrado. Então, da nossa perspectiva, é como se Júpiter, ao longo de alguns meses, aí acho que foi em março, se não me engano, eu vou puxar aqui depois, tá? É como se ele estivesse andando para trás da nossa perspectiva, tá bom? E agora ele vai voltar a Aquário. Isso vai acontecer na quarta-feira, dia 28 de julho, tá? Ele, na verdade, vai ficar ainda um bom tempo em Aquário, porque ele continua retrógrado, ele vai voltar a andar pra frente só no dia 18 de outubro, tá bom? E ele vai, então, aí andando pra frente, vai começar a andar pra frente em Aquário ali no dia 18 de outubro, só vai voltar pra Peixes no dia 29 de dezembro, tá? De 2021. Então, às vésperas do Réveillon, tá bom? Então, a gente ainda tem, durante todo esse ano, um Júpiter que está voltando para Aquário. E a partir dessa quarta-feira, ele voltou para Aquário. Beleza?
Júpiter em Aquário não é um estado cósmico que ele tem a mesma qualidade de um Júpiter em Peixes, tá bom? Júpiter é um planeta que a gente chama ele, assim como Saturno, de planeta social. Então significa que, como são planetas um pouco mais lentos, é como se eles estivessem relacionados um pouco mais a questões coletivas, tá? No que diz respeito ao posicionamento por signo. Tá bom? Se for, eu já vou falar, tá, Trentinho, se é bom ou ruim. Mas se for na casa astrológica, beleza, você tem naquela casa astrológica e pronto, acabou. No signo também vai ser importante? Vai. Mas no signo eles ficam um tempo maior, Júpiter, Saturno, então a gente chama planetas sociais. E o que acontece? Quando eles passam para um outro signo ou mudam esse estado cósmico, tá? Como de fato vai acontecer na quarta-feira que Júpiter vai voltar para Aquário, é como se a gente sentisse coletivamente uma questão, muito mais do que nas nossas vidas individuais, tá? Então a gente tá falando de movimentos um pouco mais coletivos, que podem estar relacionados a quê? Ainda a excessos, a exageros, a questões de dispersão coletiva. Júpiter, quando ele tá num posicionamento não tão bom, né, ele dá algumas informações falsas, ele gera uma certa negligência, que às vezes alguma área que a gente tá precisando olhar, tá? Uma negligência com a política, uma negligência em como a gente se organiza como sociedade, uma negligência com coisas que estão preocupando a gente e ainda precisam preocupar durante um tempo, para que depois a gente se restabeleça, tá? Júpiter retrógrado em Aquário também tá falando de algumas necessidades de coisas que a gente precisa transformar para que depois a gente possa evoluir de uma maneira mais acelerada, tá? Porque a gente imagina que Júpiter está retrógrado, ele tá num signo que ele não se sente tão bem, que é Aquário. Tá? Ele não tá em queda, não tá em exílio, mas ele não está tão bem, tá? Então a gente imagina que pode ter uma certa inflexibilidade de ideias em nível coletivo, um certo fanatismo, eu cada vez mais me apegando naquilo que eu sei, mas que eu não quero compartilhar ou não quero debater, tá? Então, nesse quesito, essa retrogradação de Júpiter, que já tá em vigor, e a volta dele para Aquário, vai enaltecer. E também acho que a gente vai ter que voltar a tomar o mesmo cuidado, não que a gente pudesse ter relaxado em algum momento, né? Mas a questão das fake news, a questão de divulgar notícias sem ter certeza, sem olhar a fonte, isso afeta a gente coletivamente, isso é muito sério. E com o Júpiter voltando para Aquário aí, né, ele acaba ampliando, disseminando também informações, como qualquer Júpiter, mas a gente vai precisar desse senso crítico aí de pensar qual informação que a gente está disseminando e de que maneira, tá? Então eu acho que isso é uma questão aí para ser observada, tá bom? Mas é isso, também não vamos ter que ficar muito preocupados, tá? Na questão individual. Então, será que esse Júpiter retrógrado em Aquário vai me atingir muito forte no mapa astral? Claro, vai depender de onde você tem aquele fim do signo de Aquário, vai depender de como tá o seu Júpiter no seu mapa astral, tá? Mas, em geral, como é um planeta social, ele tende a movimentar um pouco mais essas questões coletivas, tá bom? Tender, beleza? Então isso daí é uma coisa pra gente considerar, tá bom? E vocês veem que ele ainda vai ficar um tempão em Aquário, tá? Porque ele tá voltando pra Aquário nessa quarta-feira, vai continuar retrógrado até 18 de outubro, tá? E ele só vai voltar a andar pra frente nesse dia 18 de outubro e vai voltar pra Peixe só no dia 29 de dezembro, tá bom? E Vazian Sérgio, esse ano meu signo só falta sair do mapa. Ainda bem que a gente não teve ainda nenhum caso como esse, tá? Então, isso daí que eu queria falar pra vocês. Então, já falamos da Lua Minguante, já falei de Mercúrio em Leão, já falei de Marte em Virgem, já falei de Júpiter voltando pra Aquário. Acho que eram esses os meus temas, tá? Eu vou responder pergunta agora e eu convido vocês a deixarem perguntas aqui na caixinha, tá? Que é o ponto de interrogação. Vou começar pelas mais antigas, as que ficaram no story, tá? Mas só para reiterar, né, gente? Vamos então escolher um fim de julho e uma entrada em agosto, primeiro finalizando aquilo que a gente já tem em andamento,
tá? Buscando construir uma rotina mais enxuta, buscando abrir espaço dentro da cabeça para coisas novas que a gente vai querer começar no mês de agosto, né? Toda alunação guarda uma oportunidade, tá? Então a gente ainda não tá tendo alunação agora, porque ela é só lá no dia 8 de agosto, não é isso? É isso, tá? Então até o dia 8 de agosto a gente tem oportunidade para finalizar alguma coisa, para encerrar algum processo, alguma questão que incomoda a gente, que preocupa a gente. Aquilo que a gente puder riscar dos temas mentais, né? Principalmente aí entre 31 de julho e o próprio 8 de agosto, né? O ideal é que a gente risque, tá? O ideal é que a gente abra espaço para que coisas novas possam chegar em um momento breve. Beleza? Então essas questões aí que eu tinha para falar. Agora sim vou responder dúvida. Vamos lá. Não está aparecendo o nome, mas foi a Mona. Foi a Mona, né? Mona, foi você que perguntou isso? Você tá aí, Mona? Bom, como Vênus e Marte em Virgem afetam os relacionamentos? Pois é, né? Porque o que acontece? Vamos lá no trânsito diário. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, Vênus já está em Virgem, né? Ela tá, aliás, hoje, no dia 26 de julho, esse mapa eu tirei para 10h53 da manhã, mas beleza. Ela tava a 5 graus ali do signo de Virgem. Ela, tá? E Marte tá ingressando em Virgem essa semana. Então a gente imagina, né? Mesmo que Marte esteja primeiro ingressando no 0 graus ali do signo de Virgem, Vênus já esteja a 5 graus de Virgem, a gente tem uma conjunção aí, já dá pra gente considerar por orbe, tá? E todo encontro entre Marte e Vênus, ele geralmente dá o que falar, tá? Porque Vênus é um planeta que a gente associa a relacionamentos, né? E aquilo que encanta a gente, aquilo que faz com que a gente se apaixone, ou se impressione, ou queira estar por perto, aquilo que dá prazer, né? E Marte é um planeta que a gente associa à competitividade, à força de ação, a impulso inicial, tá? Então, quando esses dois planetas se juntam, tá? Primeiro, em qualquer signo que seja, né? Dá pra gente uma ampliação da energia relacionada àquele signo, tá? E vocês imaginam que uma conjunção entre Vênus e Marte deixa essa área de relacionamentos um pouco mais pegando fogo, tá? Tudo fica vivenciado de uma maneira muito mais intensa. A gente quer se entregar muito mais, a gente tende a se entregar muito mais. Isso eu nem tô falando da conjunção em Virgem, tá? Tô falando de uma Vênus e um Marte em conjunção em qualquer signo que fosse, tá? Então a gente tem o aumento da energia relacionada tanto à busca quanto à receptividade, tá, desses encontros. O aumento da energia e da intensidade desses encontros poderia eventualmente resultar em um aumento de libido, poderia eventualmente resultar em eu dedicando muito da minha atenção e da minha energia para aquela área de vida, tá? Agora, e claro que se os encontros são mais intensos, as brigas e as discussões também são mais intensas, porque afinal a gente vivencia tudo à flor da pele, né? Agora, o fato é, esse encontro está acontecendo ali no signo de Virgem, tá? Então, o que nos ajuda, vai falar, nossa, mas Virgem é um signo que Vênus nem tá bem, né? Porque vai falar que Vênus tá em queda, porque ela estaria em exaltação em Peixes, e em Virgem ela tá em queda. Então vai falar, Vênus não tá legal em Virgem. Marte também tá meio peregrino ali no signo de Virgem, né? Não tá nem pra cá nem pra lá. Mas a questão, gente, é que o fato de ser em Virgem, eu acredito até que dá uma apaziguada em toda essa intensidade que é promovida por esse encontro, tá? Porque Virgem, querendo ou não, é um signo relacionado a analisar o que funciona ou não funciona, o que dá certo ou o que não dá certo, o que dá para eu continuar investindo a minha energia ou o que não dá para continuar investindo a minha energia, tá? Então, o fato desse encontro ser em Virgem dá uma segurada nas rédeas, tá? Desse encontro, que poderia ser um encontro muito bem explosivo. Agora, mesmo assim, a gente pode imaginar que na área de relacionamento, mesmo que seja um signo um pouco mais controlado, tá? Que tá acontecendo esse encontro, ainda assim, existe uma energia elevada voltada para os relacionamentos. Tanto coisas boas quanto coisas ruins são analisadas e pesadas de uma maneira marcante, tá?
E é uma área que ocupa, vamos dizer assim, um dos grandes papéis centrais das nossas vidas, principalmente essa semana, que é uma semana em que essa conjunção está começando a ser fomentada, tá? Mas, Mona Marins, então, porque 2 semanas atrás, Vênus e Marte estavam em Leão. Muito bem, Mona, tá alinhada ali com os trânsitos planetários. Eles já aconteceu esse encontro em Leão. E em Leão, quando aconteceu esse encontro, como é um signo ígneo, né, de fogo ali, eu acredito que essa intensidade, ela tava até meio elevada. Você fala, nossa, calma, gente, calma esse encontro de Marte com Vênus, tá? Mas agora esse encontro sendo em Virgem, mesmo que Vênus não esteja dignificada, porque vai falar que tá em queda, mas querendo ou não, dá uma segurada nas pontas desse encontro, tá? Ao meu ver, realmente acontece isso, e querendo ou não, é uma conjunção intensa, tá? Porque são 2 planetas comportamentais, que todas as vezes que eles se juntam ali, fica da pá virada, tá? Então não tem muito para onde correr. Ainda bem que tá sendo em Virgem. Tá? É o famoso fogo no rabo. Se fosse em signo de fogo, tá? Em Virgem acho que não. Vamos lá. Daqui a pouco eu vejo a Olivia, vamos ver o Sérgio. Bia, você já está escrevendo para a coluna do jornal? Se já está, como a gente tem acesso para ver? Sim, eu já estou. Eu agora tenho uma coluna semanal num jornal, né, que é da região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas. O jornal é O Liberal e vocês conseguem acessar esse texto toda segunda-feira. Na verdade, fica o texto na plataforma deles, tá? Que é o liberal.com.br. Tá? Eu deixei para vocês aqui no feed um post falando como que faz para acessar, mas de qualquer maneira pelo próprio site do jornal O Liberal vocês conseguem acessar, tá? E é um texto que tá saindo então toda segunda-feira sobre o céu da semana, beleza? Então hoje tem, segunda-feira que vem vai ter também, bem cedinho sai, tá bom? Mona falou que foi isso mesmo quando teve a conjunção em Leão. Gente, eu vou responder mais uma pergunta aqui. Olha, só tá me parecendo mais uma. Se vocês têm dúvidas, escrevam pra mim aí nessa caixa de interrogação. Vamos lá. Olivia Moderno. Como Júpiter voltando para Aquário afeta aquarianos com ascendente em Áries? Então, na verdade, a questão é a seguinte. Vai ficar um pouco genérico eu te responder isso, tá? De qualquer maneira, eu vou te dar uma resposta para você não ficar sem resposta. Mas eu queria pontuar que vai depender de muitas coisas no mapa mesmo, tá? Porque você poderia, por exemplo, sentir muito pouco, porque depende muito, tá? Se Júpiter está ingressando numa nova casa astrológica, por exemplo, no seu mapa ou não. Ou se ele voltou para Aquário, mas ele continua dentro da mesma casa, tá? Ele continua retrógrado ali numa mesma casa. De uma maneira geral, eu também sou aquariana, tá? Mas o meu ascendente é em Câncer. E assim, o fato de você só ter o Sol em Aquário não vai ser uma grande influência esse Júpiter retrógrado em Aquário. Vai depender dos graus desse Sol, se vai ter uma conjunção ali por trânsito ou não, se vai ter alguma relevância para o seu Sol em particular, que é um Sol aquariano, tá? De qualquer maneira, como o seu ascendente é em Áries, a gente pode imaginar, né, que Júpiter tá transitando ali entre as casas 11 e 12, tá? Mas vai depender muito de cada mapa, vai depender o grau que tá abrindo essa casa astrológica, tá? Pode ser que em Peixes ele estivesse na casa 12, agora em Aquário ele tá voltando um pouco para 11 para depois ingressar de novo na 12, mas vai ficar muito genérico, tá? Então a questão, o que você pode pensar é assim, que já que você tem o Sol em Aquário e Júpiter tá voltando para Aquário, pelo menos simbolicamente assim, tem alguma coisa que você pode rever, talvez, alguma coisa que você pode se envolver de uma maneira diferente na sua vida, olhar com um olhar diferente, buscar expandir a sua consciência em alguma área, buscar por novos pontos de vista em alguma área, não se limitar ao seu pensamento atual em nenhuma área que seja, tá? Buscar renovar as suas ideias, buscar ampliar os seus pensamentos em áreas que te interessam principalmente, ou que estejam em foco na sua vida agora, por exemplo, tá? Agora, o seu ascendente em Áries vai depender muito, porque pode ser que o Júpiter tivesse na 12, voltou para 11, ou já estava na 11, continuou na 11, então não vamos se envolver com isso agora, tá bom?
Mona Marins. Bia. Eivazian Sérgio, eu como peixe, seria melhor eu ir para aquário ao aguardar ir? Olha, Sérgio, eu acho que não vai dar pra você ir para aquário, porque se você veio pisciano, você vai ser pisciano até o fim, tá? Não é melhor nem pior, não, tá? É só diferente. Mona, Bia, poderia falar sobre o finalzinho desse período de câncer até o dia 8, com tantas mudanças, o que esse período vem apresentar simbolicamente? Pois é, né? Ela tá falando isso porque a gente continua na lunação canceriana, tá? Significa o quê? A gente ainda não teve a lua nova em Leão. O Sol já entrou em Leão, tá? Mas a última lua nova que a gente teve ainda foi em Câncer. Então a gente ainda tem um ciclo canceriano em andamento até o dia 8 de agosto. Porque só no dia 8 de agosto que a gente vai ter a lua nova em Leão, tá? Então, como a gente está colhendo os últimos resquícios aí desse ciclo canceriano, uma dica que eu poderia dar, ou pelo menos uma reflexão que eu acho que é pertinente para esses próximos dias, esses próximos 10 dias, seria para a gente buscar maneiras diferentes de se relacionar com aquilo que já passou nas nossas vidas. A gente sabe que o ciclo canceriano é um ciclo que conecta a gente a coisas que aconteceram no passado. Eu fico mais sensível, eu fico muito mais receptivo àquilo que vem de fora, tudo aquilo que vem de fora me atinge de uma maneira maior, e eu tenho um olhar mais nostálgico, porque tudo me conecta a experiências antigas que eu já tive, vivências que eu já tive. Então agora, nesse fim de ciclo canceriano, eu acho que o que eu poderia falar para vocês é que o ideal é que a gente busque maneiras de se fascinar emocionalmente e de mudar a maneira como a gente se relaciona com o nosso passado, tá? Não ter medo de lidar com coisas que ficaram no passado, porque é através do diálogo claro, transparente, muita terapia, muito processo de autoconhecimento, que a gente limpa questões que ficaram guardadas dentro da gente. Porque se a gente não limpa essas questões, se a gente continua com medo de olhar para coisas que aconteceram no passado, ai não, finge que não foi comigo, que eu errei muito, deixa pra lá, vira página, né? Limpa, lavando a mão ali freneticamente para ver se sai o bagulho. Quanto menos a gente olha para essas questões que ficam acumuladas dentro da gente, mais elas continuam influenciando a gente ao longo da vida e mais vai ficando enrijecido para a gente trabalhar essas questões emocionais depois. Porque parece que a abertura, a flexibilidade para a gente trabalhar as questões emocionais, ela vai dando uma diminuída ao longo da vida. Tá? Vai pedir pro seu pai lá, né, de 70 anos, 80 anos, mudar um conceito dele, né? Ou ressignificar uma coisa do passado. Não vai, né? Por quê? Porque não precisa mais. Já passou dessa etapa, já tá se envolvendo com outros temas, outras coisas, outras preocupações, tá? Às vezes não tem nem tempo mais de se envolver com aquilo, né? Não tem nem mais tempo dentro da vida, da agenda para se envolver com aquelas questões. Então a gente imagina, né, gente, que o ideal é que a gente olhe de uma maneira mais compreensiva para o nosso passado, até para os nossos erros, e busque por essa faxina emocional. Não tenha medo de ressignificar experiências passadas, não tenha a resistência com relação a se perdoar, deixar para lá, tá? Então eu acho que esse fim de ciclo canceriano, ele é propício para que a gente pense de que maneira a gente pode mudar a nossa relação com o nosso passado. Sabe, cada vez mais, e se perdoar e se libertar de coisas que foram ficando acumuladas ao longo do caminho. Beleza, Mona? Eu acho que vai muito nesse sentido, tá? Porque querendo ou não, gente, vocês veem que é uma lua minguante que a gente vai ter no dia 31 de julho, mas é uma lua minguante em touro, tá? Então, na verdade, tá pedindo, eu acho que essa lua minguante, querendo ou não, tá? Agora, nem tô falando mais do ciclo canceriano, mas da lua minguante em touro em si. Ela pede por uma revisão geral de valores, né? Pra gente dar uma faxinada em algumas prioridades de vida, se dirigir para aquilo que realmente tem valor pra gente, aquilo que realmente tem importância, aquilo que de fato está relacionado ao nosso bem-estar, tá? Então eu acho que a lua minguante em touro, ela vai muito para esse lado, mas vem junto com o fim desse ciclo canceriano, tá bom? Então, Bia Lopes gostou, obrigada, Aninha gostou, obrigada, Mona Marins, acho que respondeu mais ou menos, né? Crinze, é isso? Essa live vai ficar salva, caramba, cheguei no meio dela, parece uma psicóloga. Ah, obrigada. Então, vai ficar salva, só que vai ficar salva no YouTube,
tá? As lives, elas não estão ficando salvas aqui no Instagram, porque o Instagram, ele é uma ferramenta muito chatinha. Então, eu tô deixando todas as salvas no YouTube. O canal é Astropédia by Bia Nogueira. Então, toda segunda-feira tem uma live subindo lá, tá? Eu vou colocar hoje mesmo, beleza? Só não vou conseguir editar a capa, essas coisas. Vai ficar assim, eu meia falando, sabe? Eu meia torta, assim, na capa. Mas tudo bem. Amanhã eu resolvo isso, tá? Vamos ver. Gente, é isso que vocês me perguntaram, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu acabei. Acho que eu acabei, tá bom? Então, minha gente, muito obrigada pela participação. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, tá? Que é onde essas lives estão subindo e ficando salvas, tá bom? Para mim é uma alegria esse encontro que eu tenho com vocês na segunda-feira. É toda segunda, 9 horas da noite, tá bom? E eu pretendo fazer novas lives em breve, não só falando sobre o céu da semana, mas às vezes dando alguma mini aulinha, tirando a dúvida de algum tema que tenha, tá bom? Júlio, obrigada. Mona, obrigada a todo mundo. Então, um beijo grande pra vocês, uma excelente semana e até segunda-feira que vem, 9 da noite, tá bom? Beijo, fui!